Bom dia, gente. Nesse vídeo a gente vai ver o pensamento do Heráclito e do Parmênides, tá? Que é mais também para a gente conseguir entender a teoria do Platão, naquela divisão entre mundo das ideias e mundo sensível. E eu vou ler uma passagem do Aristóteles também, que foi um discípulo do Platão. Ele vai jogar certa luz sobre a relação entre o Platão e o Heráclito, sobretudo. Primeiro vamos falar do Heráclito, né? Tanto o Heráclito quanto o Parmênides, eles nasceram lá no século V a.C. e morreram no século IV a.C., tá? Então eles são anteriores ao Platão e influenciaram muito o pensamento dele. No caso do Heráclito, ele é meio que o oposto do Parmênides, tá? Vocês vão ver que as coisas que o Heráclito afirma, elas se contradizem bastante com as coisas que o Parmênides pensava. Apesar de que dá para discutir isso um pouco melhor, né? Tem muitos comentadores que vão discordar em vários pontos, mas existem razões também para crer que eles pensavam as coisas de um jeito muito diferente, né? Como aqui é uma coisa introdutória, eu não vou explicar todos os detalhes do pensamento dos dois, e que tem a ver com a filosofia dos pré-socráticos, né? Os pré-socráticos são os que vieram antes de Sócrates, e o Heráclito e o Parmênides, eles são pré-socráticos. Pois bem, o que pensava o Heráclito? Eu vou começar aqui com uma frase que é um dos fragmentos das obras dele, né? Que foi citada no livro Introdução à Filosofia da Marilena Chauí. Ela diz o seguinte: nos mesmos rios, entramos e não entramos, somos e não somos. Então, aí tá uma frase estranha, né? Que Heráclito disse: nos mesmos rios, entramos e não entramos, somos e não somos. Parece daquelas coisas bastante confusas, né? O que raio significa que a gente entra e não entra no mesmo rio, que a gente é e não é. Não, pode não fazer muito sentido para vocês, né? Eu vou dar, na verdade, uma outra tradução desse mesmo fragmento, que seria: não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos. É um outro jeito de expressar mais ou menos a mesma ideia, né? Pois bem, o que Heráclito está querendo dizer com isso? No caso do rio, no caso do rio e de nós mesmos. Depois a gente vai ampliar essa ideia para toda e qualquer coisa, tá? Ele está dizendo o seguinte, que quando a gente fala do rio, por exemplo, o rio Tietê, as águas dele estão passando continuamente, né? Então as águas, elas são sempre diferentes. Qualquer momento do tempo que você pegar, a água vai estar diferente dos outros momentos. Portanto, tem um sentido no qual você pode dizer que não é o mesmo rio a cada momento. É bastante estranho isso ao mesmo tempo. Nós reconhecemos. Ora, existe sentido no qual não é o mesmo rio, porque são águas diferentes que estão no rio, né? Então, este rio não é o mesmo. Ao mesmo tempo, nós chamamos o rio Tietê de rio Tietê, e a gente diz que é o mesmo rio ontem e hoje. Então aqui já dá para compreender por que essa frase foi escrita, né? Ontem e hoje nós dizemos que é o rio Tietê, que é o mesmo rio. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que ele sofre transformações contínuas, por exemplo, como a água que passa, né? Então a água do rio não é a mesma. Portanto, nós podemos dizer que não é o mesmo rio. Então, aí se explica, nos mesmos rios entramos e não entramos. Dá para entrar duas vezes no mesmo rio? Dá para entrar duas vezes no rio Tietê? Sim e não. Porque na verdade o rio Tietê, ele não tem uma identidade fixa do jeito que a gente pensa que ele tem. No fundo, o Heráclito está falando, as coisas estão em constante modificação. E no fundo, quando a gente fala as coisas, a gente já está pensando que existe uma identidade no tempo dessas supostas coisas que no fundo não existe, tá? Basicamente isso que está sendo dito. Que, por exemplo, o caso do rio Tietê, existe um erro em nós pensarmos que nós estamos sempre nos referindo à mesma coisa com a mesma expressão.
com esse nome próprio, que é o rio Tietê, porque é sempre uma coisa diferente, né? Sempre uma coisa em transformação. Então, uma vez que você entrou no rio, e aí, no fundo, se você continuar nesse mesmo rio, já não é o mesmo rio, porque já passou água. Mas suponhamos que você entrou no rio, você saiu do rio, você entrou de novo, você não entrou no mesmo rio. Porque já é um rio diferente, porque as suas águas se transformaram, suas características se transformaram. E o ponto todo é que nós próprios, na primeira vez que entramos, né, e aí saímos e entramos de novo, nós próprios não somos os mesmos, né? Por exemplo, estamos envoltos numa água que é diferente, portanto nós não somos os mesmos de verdade. Nós já envelhecemos um pouco, mesmo se for uma questão mínima de segundos. Então nós próprios não somos os mesmos. Então aquilo que é aplicável ao caso do rio, gente, é aplicável também a toda e qualquer coisa. Então, pega esse caso do envelhecer, né? Então, a cada segundo, dá para dizer que eu, professor Marcos Nakano, não sou o mesmo que era anteriormente. Eu não sou exatamente idêntico àquilo que eu era. Então eu sou outro, certo? E aí dá para entender também essa questão da ausência de identidade, tanto para o rio, quanto para nós mesmos, quanto para qualquer outra coisa que existe. Então, qual que é o fundamento da realidade? Ou o que nós podemos dizer sobre a realidade ela mesma? Sobre esse mundo que nos rodeia? Né? Dá para dizer que ele é contínua transformação, que ele é movimento incessante, que é o que o Heráclito vai dizer. A verdade das coisas e a verdade do mundo é que ele é movimento incessante. Ele é transformação daquilo que é, daquilo que aquilo que não é. Então, as águas já não são as mesmas para o rio, certo? Então, elas eram, depois não são mais. Assim também eu, né? Eu tô respirando, né? E aí tá entrando oxigênio em mim e eu tô gastando energia ao mesmo tempo. Então essa energia, ela vai constantemente sendo reposta no meu corpo por uma outra energia, né? E aí aquela energia que eu gastei, ela volta pro mundo. Então o que sou eu senão um movimento, uma espécie de movimento, né? Então é isso que é o pensamento do Heráclito. Eu vou continuar lendo aqui para vocês verem um outro aspecto do pensamento dele, tá? Também coisa do livro Introdução à Filosofia da Marilena Chauí. Nesse fragmento expressa-se a ideia mestra de Heráclito, a saber, que o mundo é mudança contínua e incessante de todas as coisas e que a permanência é ilusão. Então a permanência ela é ilusão, né, gente? Referindo-se a Heráclito, Platão escreveu que para esse filósofo tudo flui, tudo passa, tudo se move sem cessar. O úmido seca, o seco umedece, o quente esfria, o frio esquenta, a vida morre, a morte renasce, o dia anoitece, a noite amanhece, a vigília adormece, o sono desperta, a criança envelhece, o velho se infantiliza. O mundo é um perpétuo nascer e morrer, envelhecer e rejuvenescer. Tudo muda, nada permanece idêntico a si mesmo. O movimento é, portanto, a realidade verdadeira. Então tá aí, uma parte das ideias das quais a gente já falou, né? Que o movimento é a realidade verdadeira e não a permanência. Que, na verdade, quando a gente está utilizando a linguagem, gente, normalmente a gente pressupõe a permanência. Pressupor significa que a gente admite isto como verdadeiro. Isso é um princípio nosso, né? Então, por exemplo, você fala, o professor Nakano. Mas assim, se eu realmente, a cada momento, não for o mesmo, por que a gente utiliza o mesmo nome para se referir a coisas que no fundo são diferentes? Porque eu antes sou diferente do que eu sou depois. Então, a linguagem também é um negócio muito estranho, né? Porque ela parece supor a identidade. O que o Heráclito está falando é que, no fundo, por trás das coisas, há um movimento incessante. E que essa linguagem esconde esse movimento, né? Pega o caso do rio Tietê. O rio Tietê, no fundo, ele nunca é o mesmo. Então, não dá para você falar duas vezes o rio Tietê e achar que você está se referindo à mesma coisa. Teve um discípulo do
do Heráclito, acho que chamava Crátilo, se eu não me engano foi o Crátilo. Ele chegou a dizer algo ainda mais radical. Ele falou: não é possível nem você se referir à mesma coisa duas vezes. E no final das contas, não dá nem para você se referir ao que quer que seja. Porque quando você fez referência a alguma coisa, já não é a mesma coisa a qual você está se referindo agora. Então, na verdade, mesmo as palavras perderiam seu significado e tudo seria puro movimento, tá? Então, não daria nem para você expressar um significado, porque um significado ele dependeria de algo que é idêntico no decorrer do tempo e esse algo não existe. Pois bem, um outro aspecto aí do pensamento do Heráclito, tá? Primeiro, que tem essa ideia de que as coisas são e não são, né? De que o movimento ele é eterno e ele não para de ocorrer, de que a identidade das coisas não é a verdade sobre elas, né? Mas a outra coisa da qual a gente não falou, que é que o que regula este movimento é a guerra dos opostos. Então, guerra é um conceito fundamental dentro da filosofia do Heráclito. Dentro desses pares aqui que a gente viu, né? Que ela fala: o úmido seca, o seco umedece, o quente esfria, o frio esquenta, a vida morre, a morte renasce, o dia anoitece, a noite amanhece, a vigília adormece, o sono desperta, a criança envelhece, o velho se infantiliza. Estes pares, né? Por exemplo, úmido e seco, ou por exemplo, quente e frio, né? Ou dor, prazer, dia e noite, vida e morte. Esses pares, no fundo, para o Heráclito, eles são codependentes. O que significa isso? Que, no fundo, as coisas só existem por sua oposição àquilo que elas não são, tá? Então, aquilo que é depende daquilo que não é. Por exemplo, a vida, em um certo sentido, depende da morte, e a morte depende da vida. Então, vida implica necessariamente na transformação que vai levar à morte. E a morte também implica em uma transformação que vai levar à vida. Por exemplo, num certo sentido, o mundo físico por exemplo, essa caneta, dá para você dizer que ela é material morto, né? Mas o material morto, ele um dia vira vida, né? Tal como foi para o nosso caso. Um dia aconteceu a vida no planeta Terra. A mesma coisa para os outros casos, né? O que acontece com o frio? Uma hora ele esquenta. O que acontece com o calor? Uma hora ele esfria. Mas o que define cada um desses opostos é sua oposição ao outro. Então, cada coisa que nós dizemos que é depende da coisa que nós dizemos que não é isso que nós dizemos que é. Aí você fala, nossa, que complicado. Não. Que, na verdade, quando a gente diz que alguma coisa é frio, a gente está entendendo que é não quente, tá? E o quente é não frio. Mas o quente não pode existir sem o frio, sem essa oposição. E o que ele é movimento em direção ao frio, e a mesma coisa para o frio, movimento em direção ao calor. E esses opostos estão em constante guerra, e é por isso que existe o movimento. E ele vai mais além, não é só que existe guerra entre os opostos e essa, digamos, essa passagem do ser ao não ser e do não ser ao ser contínua, é que também isso gera a ordem do universo. A própria ordem do universo, que não seria propriamente guerra, seria harmonia, tá? Ela seria gerada por esta contradição entre os opostos. Uma contradição que é ao mesmo tempo uma dependência entre os opostos, tá? Então, de fato, digamos, se você for pensar do modo como o mundo funciona, ele funciona por transformação das coisas no seu oposto. E isso também é uma lei e que cria certo tipo de harmonia, né? Por exemplo, as estações que vão passando de uma para outra, por exemplo, né? Mas vamos parar com o pensamento do Heráclito, mas ao mesmo tempo ele tem um traço interessante e persuasivo, né? Que é essa coisa da movimentação, mas ao mesmo tempo um traço estranho. Qual que é o traço estranho? O traço estranho é que, será que é mesmo que a identidade das coisas não existe? É uma afirmação estranha, porque normalmente, como eu disse para vocês, nós supomos, nós temos como verdadeiro que nós podemos nos referir a coisas que são as mesmas no decorrer do tempo, né? Talvez isso não signifique que
haja uma modificação completa da coisa, mas a identidade da coisa parece que a gente pressupõe, né? Senão a gente não utilizaria nem mesmo a mesma palavra, e seria impossível utilizar a mesma palavra. Só que qual que é a questão? A questão é que, dado esse pressuposto da identidade, né, que a coisa ela é a mesma no decorrer do tempo, você fala, não, é o mesmo rio Tietê que eu falo hoje e que eu falo ontem e que eu vou falar amanhã, é o mesmo rio Tietê. O Heráclito tem que estar errado, não dá para dizer que é e não é o mesmo. Isso é um absurdo. Agora, que isto seja um absurdo, um filósofo chamado Parmênides, ele reconheceu, tá? Então a gente vai agora para a filosofia do Parmênides. O que disse Parmênides? Ele é famoso por ter descoberto supostamente o princípio de identidade e o princípio de não contradição. Que qualquer coisa é idêntica a si mesma. Esse é o princípio de identidade. Por exemplo, que você fala que essa caneta é esta caneta. Isso é verdadeiro. Isso é tão óbvio que a gente nunca fala. Mas é verdadeiro. Que essa caneta é esta caneta. É, esse é o princípio de identidade, né? Que a coisa é igual a si mesma. A outra coisa é o princípio de não contradição, que nas frases do Parmênides é que o que é e o que não é, tá? Ou você poderia dizer que não é possível que o que é não seja. Esse é um jeito muito complicado de falar, tá? Não é possível que o que é não seja. Agora, vamos aplicar isso, né, para alguns casos particulares. E a gente até viu isso no diálogo do Platão quando a gente estava falando da justiça. Porque o ato lá do cara seria justo e injusto ao mesmo tempo. Ou seja, justo e não justo. Por exemplo, essa caneta é azul. Ela pode ser azul e não azul? Ou seja, ser azul e não ser azul? Não, não pode. Então, isso que é o princípio de não contradição, tá? Que uma coisa, ela não pode ser e não ser. Depois tem outras reformulações do princípio de não contradição, né? Mas dá para entender o que isso significa. Uma coisa não pode ser quente e não ser quente. Ela não pode estar dentro do Aristides e não estar dentro do Aristides. E por aí vai. Não dá para você aplicar um predicado a uma coisa, quer seja uma cor, quer seja uma posição espacial, ou uma grandeza, tem 2 metros, tá? Ah, fulano não tem 2 metros e fulano não tem 2 metros. É impossível que isso aconteça. É impossível que isso seja. Agora, né, que a gente tem o princípio de identidade e o princípio de não contradição, eles estão conectados. Eu não posso falar, por exemplo, que essa caneta não é esta caneta. Isso seria infringir o princípio de identidade, que isso é igual a isso, tá? Obviamente, quando eu infrinjo, violo esse princípio de identidade, eu violo também o princípio de não contradição, né? É, eu não posso dizer que esta caneta não é esta caneta, né? Seria um absurdo. Então, as contradições nós não podemos afirmar porque nós sabemos que elas são necessariamente falsas. Todas as contradições são necessariamente falsas. Você pode treinar ainda, né? Vamos formular contradições. É só você afirmar uma coisa e negar a mesma coisa dela, né? E se você quiser praticar o princípio de identidade, é só você falar que tal coisa é idêntica a ela mesma, né? Então, ou que ela é o que ela é, né? Meu computador é o meu computador, por exemplo. Mas enfim, dá para você multiplicar os exemplos. Agora, nós podemos pegar o fio condutor do pensamento do Heráclito, né? E justificar certas conclusões que o próprio Parmênides tirou. Então, pega essa caneta. O que Heráclito diria? Que essa caneta não tem verdadeira identidade no tempo. No fundo, ela é movimento incessante. E ela é fluxo. E ela é passagem do ser ao não ser. Vocês estão vendo que é praticamente o contrário daquilo que Parmênides dizia? Porque Parmênides dizia que o princípio de identidade ele tem que ser respeitado. E o Heráclito está falando que essa coisa não é a mesma a cada momento que passa, né? Então, por exemplo, se eu vou escrever um tracinho aqui no livro. Aí tá o livro aqui, né? Escrevi um tracinho no livro. Agora, perdeu uma parte da tinta essa caneta, né? Perdeu uma parte da tinta essa caneta. Então, eu poderia dizer, não é a mesma caneta.
né? Mas ao mesmo tempo, eu preciso supor o princípio de identidade. Então ela é e não é a mesma. Aí eu tenho uma contradição. Mas tá errado. Contradições elas têm que ser falsas. Não é isso que a gente tinha falado? Não dá pra isso aqui ser e não ser a mesma coisa, né? Então, primeiro ela tem certa quantidade distinta. Depois, ela não tem a mesma quantidade distinta. Mas aí, ao mesmo tempo, eu digo que é a mesma caneta. Tem alguma coisa errada. Porque isso é uma contradição, tá? O que que o Parmênides percebe? Num certo sentido, é algo similar àquilo que Heráclito percebeu. Que toda modificação, ela acaba na afirmação de uma contradição. Eu vou repetir. Toda modificação desemboca na afirmação de uma contradição. Por quê? Porque nós, ao mesmo tempo, pensamos a coisa como idêntica e, quando nós percebemos a transformação, nós percebemos a coisa como diferente daquilo que ela é, né? Ou daquilo que ela era, né? Mas a gente está pressupondo que ela é a mesma. Então, a gente está dizendo que a coisa é e não é a mesma. Então a gente teria que dizer que a caneta com menos tinta é igual à caneta com mais tinta. Ou a caneta com mais tinta é igual à caneta com menos tinta. Ou a caneta que tem certa quantidade de tinta é a caneta que não tem certa quantidade de tinta. E tá errado isso, porque são exemplos de contradições, daquelas que a gente estava falando, né? Então, aí eu poderia dar outros exemplos, né, gente? Por exemplo, este papel é branco, né? Aí eu faço um risco aqui. Este papel não é mais completamente branco, mas é o mesmo papel. A gente pode falar, bom, segundo o princípio de identidade, é o mesmo papel, né? E a gente se refere, supõe que a gente se refere à mesma coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, não é o mesmo papel, porque ele tem um risco. Então, ele tem e não tem um risco. Ou, ele é o mesmo que o anterior, né? Que não tinha o risco. Então, ele não tem um risco. Mas ele tem um risco. Então, ele não tem e tem um risco. Ele não tem um risco e tem um risco. Isso é uma contradição e tem que ser necessariamente falso. Mas qual que é o problema? Não é que agora o papel tem um risco. O problema é que o movimento acoplado ao princípio de identidade gera contradição. O princípio de identidade é: este papel é o mesmo no decorrer do tempo. É o mesmo papel, né? E com o movimento, nós chegamos a dizer que não é o mesmo papel. Mas então é o mesmo e não é o mesmo. Portanto, contradição, tá? E é isso, gente. Aí, qual que é a conclusão que tira o Parmênides? Ela é contrária à do Heráclito. O problema, o problema não é dizer que a identidade é uma espécie de ilusão. Porque para o Heráclito, as coisas particulares, elas não têm identidade própria, né? Elas são contínuo fluxo. Na verdade, portanto, não é a identidade a ilusão, mas é o movimento a ilusão. Esse que é o ponto principal. O Parmênides, ele normalmente é descrito, tem outras interpretações, tá, gente? Mas normalmente ele é descrito como o oposto de Parmênides. Em certos aspectos, isso é verdadeiro. Então, o que é verdadeiro? É o princípio de identidade e o princípio de não contradição. O que é falso? O que é falso é o movimento. Portanto, tudo que nós percebemos e que se move, no fundo, é uma falsidade. E a única coisa que nós podemos dizer é que o que é e o que não é, não é. E que o que é não pode não ser. E não pode, enfim, não pode não ser. Eu expressei da forma correta. E o que é não pode não ser. O primeiro é o princípio de identidade, né? Que o que é e o que não é, não é. E o segundo é o de não contradição. Que o que é não pode não ser. Pois bem, seria só essa verdade do pensamento que seria correta, porque todas as verdades que nós temos pelas nossas percepções, elas dizem para nós que as coisas são permanentes. Desculpa, as coisas são
estão se movendo constantemente, né? Aí eu já tô até me perdendo aqui. Mas o que Parmênides quer dizer, gente, quando ele diz que só o princípio de identidade e o princípio de não contradição são verdadeiros, é que o mundo enquanto tal, na sua totalidade, ele é permanente e ele é idêntico a si mesmo e ele não se move. E que nós temos a ilusão de que esse mundo no qual nós estamos, que ele se move e que ele se transforma numa coisa que ele não era. Você pode aplicar isso ao próprio universo, e esse que é o ponto importante. O universo se transforma? É uma boa pergunta. Aí vamos dizer que ele se transforma. Se ele se transforma, ele passa daquilo que ele era àquilo que ele não é, né? Mas ele é o mesmo? Se ele é o mesmo, então o que é o mesmo que o que não é. E não pode ser verdadeiro que o ser é idêntico ao não ser. Então, o universo ele próprio tem que ser idêntico a si mesmo e imóvel, tá? Então, essa ideia que a gente estava aplicando a objetos particulares, por exemplo, papel, no fundo, o Parmênides aplica a natureza na sua totalidade ao mundo enquanto universo. Eu não estou falando do planeta Terra, estou falando do universo inteiro. E diz o seguinte: nós mortais percebemos as coisas do jeito errado. Nós achamos que existe movimento, mas na verdade existe uma unidade entre tudo. E tudo já está prefixado e determinado e que, portanto, é tudo imóvel. Aí eu vou ler um fragmento aqui, tá? Um fragmento do pensamento dele. O que ele diria é basicamente isso, tá, gente? Que a natureza enquanto tal, em si mesma, não tal como é percebida por nós, ela é imóvel, idêntica a si própria, e ela nunca passa do ser ao não ser. Porque a gente cairia numa contradição, e contradições, elas são necessariamente falsas. Então vamos lá. Diz o seguinte: é preciso que de tudo te instruas, no âmago inabalável da verdade bem redonda, e das opiniões dos mortais em que não há fé verdadeira. Então, aí ele está falando, né, que nas opiniões dos mortais não há fé verdadeira, né? E aí você tem que se instruir no âmago inabalável da verdade bem redonda, que seria a verdade eterna e universal e a única verdade, né? Eu te direi, e tu recebe a palavra que ouviste, os únicos caminhos de inquérito que são a pensar. O primeiro, que é, e, portanto, que não é não ser. O primeiro que é, e, portanto, que não é não ser. De persuasão é caminho, pois a verdade acompanha. O outro, que não é, e, portanto, que é preciso não ser. Dá para se aplicar a ideia do universo, né? Então, se o universo ele não pode passar a algo que ele não é. Então, se ele não é aquilo que ele não é. Se ele não é não ser, tá? E se ele não pode passar aquilo que é. Então, ele não era uma coisa e ele vai se tornar uma outra. Então, ele não era e agora ele é. Isso é impossível. Significaria que o ser viria do não ser, que o ser viria do nada. Mas para o Parmênides isso é impossível. Então, repetindo aqui, o outro que não é, e, portanto, que é preciso não ser. Eu te digo que este último é atalho de todo não crível, pois nem conhecerias o que não é, nem o dirias, pois o mesmo é a pensar e portanto ser. Necessário é o dizer e pensar que o ente é, pois é ser, e o nada não é. Isto eu te mando considerar. Então pronto, acabou o fragmento aí, né? É, e aí ele, na verdade, está opondo aqui, né? O, o pensamento como, digamos assim, aquela faculdade através da qual nós descobriremos as coisas, né? E ao que? As nossas percepções, que seriam enganosas. Agora eu vou ler só um fragmento do Aristóteles e eu vou parar, tá, gente? Não vou nem falar do Platão, de repente a gente fala na próxima aula, só rapidamente. Mas só para vocês terem ideia de que ele sabia, né, do pensamento do Parmênides, do Heráclito. E o Heráclito influenciou muito ele, e é uma das razões pelas quais ele pensou na hipótese do mundo das ideias. Porque
o Platão também começou a achar que não daria para você, para você ter conhecimento sobre as coisas se não existissem coisas idênticas. Mas daí ele pensou o seguinte: o mundo sensível, de fato, ele é tal que não existem coisas idênticas nele. Então, se conhecimento é possível, tem que existir um outro mundo que não é o mundo das coisas sensíveis. Isso foi complicado, mas eu vou ler aqui. Isso aqui são as palavras do Aristóteles, tá? No parágrafo 6, se não me engano, tá no livro 2 da Metafísica. Então vamos lá. Platão, com efeito, tendo sido desde jovem amigo de Crátilo e seguidor das doutrinas heraclitianas, segundo as quais todas as coisas sensíveis estão em contínuo fluxo, e das quais não se pode fazer ciência, manteve posteriormente essas convicções. Por sua vez, Sócrates ocupava-se de questões éticas, e não da natureza em sua totalidade, mas buscava o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. Mas vamos lá, né? O Platão era amigo do Crátilo, e ele herdou essa opinião de que as coisas sensíveis desse mundo, como este papel, estão em contínuo fluxo, ou seja, transformação contínua, que uma hora elas são, depois elas não são, né? E depois ele tá falando do Sócrates, que o Sócrates perguntava sobre a definição das coisas, como por exemplo, o que é a justiça, né? Aí ele continua aqui: ora, Platão aceitou essa